Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 13 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais. E para essa aula de hoje teremos os seguintes objetivos. Primeiro, proteção em sistemas elétricos de baixa tensão. Segundo ponto, disjuntores e dispositivo de interrupção diferencial. Na sequência, características mínimas de proteção estabelecidas pela normativa NBR 5410. E, por fim, um estudo inicial sobre o dimensionamento de proteção em instalações elétricas residenciais. Falando um pouco sobre o dimensionamento da proteção, temos aí os disjuntores para baixa tensão, que são os dispositivos de proteção capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes de operação de um circuito, não apenas em condições normais de trabalho, como também em condições anormais, limitando a ocorrência dessa grandeza em módulo e tempo de duração. Então, de forma resumida, basicamente o disjuntor, turma, ele vai atuar quando ocorrer algum tipo de problema no circuito, tá? E ele atua em função da corrente elétrica que passa por aquele circuito. Dispositivos mal dimensionados podem causar incêndios ou choques elétricos. Além desses problemas, as seguintes situações colocam em risco a instalação elétrica, os eletrodomésticos e as pessoas. Então, primeiro, excesso de aparelhos ligados na mesma tomada é uma causa. Tá? Aparelhos de potência elevada instalados aí em redes elétricas com cabos subdimensionados. Então esses dois primeiros pontos aqui já é algo até comum, de se ver. Questão aí das tomadas, quando você tem aquele famoso T, que você consegue conectar aí de diversos dispositivos eletrônicos a uma mesma tomada. Isso daí é algo que pode ser muito prejudicial para o sistema elétrico, porque são vários circuitos conectados a uma mesma tomada, sendo que deveria estar sendo conectado em outras tomadas, já que aquela tomada foi dimensionada para um único circuito. E aqui é a questão dos cabos mal dimensionados. Então o circuito circula lá uma corrente que era para um condutor de 4 milímetros e você coloca um de 2,5 porque a norma estabelece que o mínimo é 2,5. Não é, a gente já viu, que o mínimo é 2,5 para tomadas, mas a gente tem que calcular. E para alguns casos chegamos aí em 4 milímetros, 6, 10 milímetros, depende da carga que você vai ter na instalação. Então esses dois primeiros aqui são problemas bem latentes aí de instalação elétrica residencial. Uso de extensões executadas aí por pessoal não qualificado também é um problema. E o aumento da capacidade dos disjuntores por certos, e aí eu coloco entre aspas, profissionais para mascarar um dimensionamento insuficiente dos cabos. Então, certos profissionais são aqueles profissionais que não têm, digamos assim, uma qualificação boa para esse tipo de serviço, tá? Então a gente tem que ter todos esses cuidados para se ter uma relativa proteção no sistema elétrico de baixa tensão. A norma NBR 5410 obriga a utilização de disjuntor diferencial residual de alta sensibilidade, ou seja, de 30 mA, tá, turma? Em circuitos terminais das tomadas de corrente e pontos de utilização em cozinhas e locais com pisos e ou revestimentos não isolantes e áreas externas, tomadas de corrente em área interna que possam ser utilizadas para alimentar algum equipamento em área externa, aparelhos de iluminação instalados em área externa, banheiros, instalações alimentadas por rede de distribuição pública onde não puder ser garantida a integridade do condutor PEM, que seria ali o condutor de proteção, terra, mais o neutro. Tá? Então, esses pontos aqui, cada um desses tópicos aqui, eles devem ser
analisados quando a gente vai fazer ali a proteção de um sistema elétrico, tá? Por quê? Porque a norma estabelece que a gente precisa de um disjuntor diferencial residual, tá? Por quê? Porque ele vai proteger contra choques, tá? Além de tudo. Então, esse 30 mili é referente à proteção humana, tá? Contra choques elétricos. A gente vai estudar com mais detalhes mais à frente. Os circuitos não relacionados nas recomendações e exigências citadas são protegidos por disjuntores termomagnéticos, conhecidos aí como DTM. O disjuntor termomagnético somente é ligado ao condutor de fase, tá? E o disjuntor diferencial residual aos condutores de fase e neutro dos circuitos. O neutro, isso daqui é um ponto importantíssimo. O neutro não pode ser aterrado após o DR, nem seccionar o condutor de proteção. Tá? Então, o que é seccionar o condutor de proteção? É abrir, tirar ele do circuito. Ocorreu uma falha, tira o condutor de proteção do circuito. Não, mas ele está no circuito justamente para proteger. Como que eu vou, com um dispositivo que também é para proteger, tirar outra proteção? Não faz sentido, né? Então, o DR não pode seccionar, ou seja, interromper o condutor de proteção. E o neutro não pode ser aterrado após o DR. Tá? O que acontece? Se eu tenho um aterramento do neutro depois do DR, a corrente ela pode retornar por terra e não por neutro. Já que lá no padrão, no poste padrão, como a gente já estudou, o neutro ele é aterrado, né, com uma haste de 2,4 metros. Então, isso, por se ter esse efeito da circulação da corrente indo para a terra e não pelo neutro, o dispositivo residual não funcionaria, tá? Porque ele pega a diferença do que está entrando para o que está retornando. Se o neutro, que deveria ser o retorno, não tem esse retorno, então ele não consegue operar, tá? O interruptor diferencial residual deve ser utilizado no circuito a ser protegido, complementando o dispositivo de proteção de sobrecorrente, que seria o disjuntor termomagnético. Tá? E com esse dispositivo instalado antes do interruptor DR. Tá? Então, o disjuntor termomagnético vem antes, o DR vem depois. Então, aqui eu tenho imagens, né, relacionadas aqui ao dispositivo de proteção termomagnético. Temos aqui as manoplas coloridas que indicam as correntes basicamente do circuito, né? Então temos 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63, né? Aqui são os valores de corrente nominal para esses tipos de disjuntor, tá? Então a gente tem um monofásico, tem um bifásico e tem um trifásico. Mono, uma fásico. Bi, né, 2 fases e tri, 3 fases, né? Tá bem tranquilo. E aqui eu tenho um dispositivo que representa o IDR, tá? Então aqui, por exemplo, seria um monofásico, né? Só para vocês entenderem. Aqui já dá para observar, né? Tem uma indicação de 30 miliamperes, ou seja, é um IDR com proteção contra choques elétricos. Ele pode ser monofásico, ou seja, chega aqui uma fase, um neutro, e tem esse daqui que é tetrapolar, tá? Então, por que tetrapolar? Porque ele pode ser utilizado para instalação trifásica. Só que lembrando que o DR ele deve seccionar também o condutor neutro, tá? Não o condutor de proteção, mas o neutro sim. O neutro ele entra aí na proteção com DR. No disjuntor apenas as fases, né? Então, no dispositivo aí tetrapolar, nós temos 3 fases mais neutro, diferente do disjuntor, que pode ser tripolar, né? Por quê? Porque o sistema elétrico eu vou ter no máximo aí 3 fases, tá? Os disjuntores, eles devem ser especificados, né, ou identificados, de maneira adequada para assegurar e garantir a proteção contra curto-circuito e sobrecarga, seguindo rigorosamente as normas atualmente existentes, né, colocadas aqui na tabela ao lado.
Então, nós temos aqui categoria, características, a norma, correntes nominais e aplicações. Então, nós temos aqui disjuntores para instalações domésticas e análogas, né? Característica: construção modular, montagem em trilho, né, que é muito usado, que seria o padrão DIN, e disparador não ajustável, tá? Isso daí a gente vai entender mais para frente, tem a ver com uma curva. Normativa que rege nesse tipo de dispositivo seria IEC 60898 e a variação das correntes nominal de meio a 125 amperes. A aplicação para proteção em circuitos terminais e instalações elétricas aí, com tensão de no máximo 440 volts de corrente alternada. E é isso que a gente vai ter, né? 127, 220, então está bem abaixo desse parâmetro. E temos aqui um outro caso, que seria disjuntores para uso geral, né? Disjuntores em caixa moldada e disjuntor de potência. Tá? Aqui já está relacionado a outras coisas, né? Então, construção consagrada, né? E tecnologia em constante aperfeiçoamento, ampla variedade de disparadores e acessórios. E aqui nós temos que, ao lado da tradicional construção aberta, versões de invólucros isolantes também nós temos, né, como característica, e unidade de disparos versáteis e com amplos recursos, incluindo comunicação. Isso daqui é utilizado em sistema elétrico de potência, principalmente quando você precisa ter ali os relés, né, para fazer a tripagem dos disjuntores. É um outro assunto, né? É disjuntor também, mas está associado mais a sistema elétrico de potência, subestações. Muda bastante, né, para falar bem a verdade. E tanto que tem até uma outra normativa, né, que é relacionada a IEC 60947-2. Então aqui, ó, aqui começava em meio, aqui já é 40, de 40 a 3.200 amperes, tá? Que seria a proteção de circuitos principais de distribuição e terminais, e 630 a 6.300 amperes, tá? Para a proteção de quadro geral, conhecido como QGBT. Então, é algo que foge um pouco da nossa aplicação. A gente vai estar trabalhando em cima dessa daqui, mas é importante que vocês saibam, né, que existem outros tipos de aplicação aí com disjuntores, né? O disjuntor não vai estar só na nossa residência, ele vai estar aí em todo o sistema elétrico, porque ele é utilizado, enfim, para a proteção do sistema elétrico. Falando um pouco mais das características do disjuntor termomagnético, nós temos o seguinte, nós temos algumas características nominais, que seria a primeira, número de polos, na sequência tensão nominal, frequência, capacidade de ruptura, tá? Em kA, e daí eu coloquei aqui, né, uma descrição, que é basicamente aí o maior valor da corrente de curto-circuito, que o dispositivo ele é capaz de interromper sem soldar os contatos ou explodir. Isso é importante, tá? Porque eu tenho uma corrente muito elevada circulando de curto-circuito. Mas o que acontece? Essa corrente, existe, por exemplo, máquina de solda que o princípio dela é fazer a solda ali de chapas com uma alta corrente. Então pode acontecer justamente de soldar os contatos ali do disjuntor e ele não vai abrir porque ele foi soldado, né? Ele está soldado, como que ele vai abrir? Né? Então isso daqui é uma possibilidade, né? Se o disjuntor for mal dimensionado, ou até explodir, que seria muito pior, mais arriscado, enfim. Então essa capacidade aqui de ruptura é importantíssima, tá? Dado em quiloamperes. Quiloampere, né? O quilo está multiplicando por 1000. Por que é tanto assim, né? Porque é num curto espaço de tempo, tá? Bem longe de 1 segundo, tá? A gente trabalha ali em mili, micro, dependendo de alguns dispositivos, até nanosegundos em tempo de atuação. Então, por isso dessa capacidade aqui tão elevada, porque é um curtíssimo espaço de tempo. O item E seria a corrente nominal daí sim em amperes, que seria a corrente que
O disjuntor vai estar submetido em regime permanente, quando o circuito já está funcionando de forma contínua. Temos a curva de disparo, que a gente vai estudar. Faixa de ajuste do disparador magnético, que daí é opcional, né, porque está relacionado à sobrecarga de circuito. E a faixa de ajuste do disparo térmico, tá, que também seria opcional. Então, são características dos disjuntores que nós vamos utilizar aí em instalações de baixa tensão. Os disjuntores de baixa tensão, eles atuam em uma faixa situada dentro da curva de tempo versus corrente, tá? E de seus disparadores. Essas curvas são compostas normalmente por duas partes, uma com característica de curva a tempo inverso, que seria o disparador térmico, e outra com característica de atuação a tempo curto ou instantâneo, que seria o disparador magnético. Então, nós temos aí essas duas características, tá? Na proteção de circuitos que alimentam cargas com características resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras, aquecedores elétricos e circuitos de tomada de uso geral, utiliza-se disjuntores de curva B. Tá? Para aplicações que se referem à proteção de circuitos que alimentam cargas indutivas e que apresentam picos de corrente no momento da partida, como micro-ondas e motores para bombas, utilizam-se daí dispositivos, tá, de curva C. Então, temos aí os mais usados, né, os disjuntores curva B e disjuntor curva C. Uma carga resistiva, né, que a gente pode colocar aí, clássica, seria o chuveiro. E carga indutiva, de forma resumida, toda aquela carga que precisa de campo magnético para que ela possa funcionar. Daí nós temos vários exemplos, né? Temos, por exemplo, a gente estudou aqui o reator para lâmpada fluorescente, ele é uma carga indutiva, né? Uma bobina. Motor também são bobinas, então consome uma corrente elevada na partida, transformadores também, tá? Então, cargas indutivas requer aí curva C. E aqui eu trouxe, né, dois exemplos, ó. A marca é independente, tá? Qualquer marca. Aqui eu peguei uma marca aleatória na internet e aqui, ó, aparece, ó, capacidade nominal e a curva. Então, a curva C, disjuntor de 20 amperes. Aqui a curva B, disjuntor de 16 amperes, tá? Tem aqui a frequência, tem a tensão, né? Tem outros parâmetros aqui importantes também, mas que não está muito claro aqui na figura. O que interessa para nós é observar que a letra, né, antes da capacidade de corrente, em regime de condução permanente, né, em regime permanente, é basicamente o tipo de curva que nós temos para o disjuntor. Se a gente colocar dois disjuntores, um do lado do outro, e fizer circular correntes de mesma intensidade, a gente vai ver tempos de atuação distintos, tá? Isso é importante porque vem do tipo de aplicação para cada tipo aí, cada curva de disjuntor. Tanto os disjuntores de curva B como os de curva C protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curto-circuito e sobrecarga. No entanto, a instalações residenciais ou similares costuma-se usar disjuntores de curva B, pois protegem a instalação de maneira mais eficaz contra os curtos-circuitos de baixa intensidade, tá, turma? Então, nós temos aqui a normativa IEC 60898, que ela vai definir aí o disparo instantâneo em geral magnético, tá? E as faixas de atuação para as curvas B, C e D, tá? Aqui para a gente não vai ter nenhum tipo de aplicação, né? Essa D aqui. Mas vamos lá, curva B. De 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, o disparo instantâneo é de 3 a 5 vezes a corrente nominal do circuito, né, para regime permanente. Curva C já é de 5 a 10 e a D é de 10 a 20. Curva D seria para um uso mais industrial, né, não se utilizaria tanto aí em termos residenciais, que na grande maioria dos casos se utiliza aí curva B, como já foi
colocado aqui, né, na explicação. Então, para elucidar isso, eu trouxe um exemplo, tá? Onde nós temos aqui curva C, um motor que ele consome 10 amperes, tá? Então, essa é a corrente do motor. E o pico máximo de partida, tá? Para essa classe de disjuntor seria o quê? Seria pegar esses 10 amperes e verificar o pior caso, né? Ó, tem uma variação de 5 a 10. Então, qual que é o pior caso? 10, né? Então, pego a corrente nominal, que no motor seria 10, multiplico por 10, né? 10 vezes 10, 100 amperes. Então, se eu instalar um disjuntor de curva C, tá? Que tem ali uma corrente de operação 10 amperes, o que vai acontecer? O motor ele tem que apresentar uma razão ali de valor de pico na partida por corrente nominal abaixo de 10. Tá? Por quê? Porque se essa relação for maior que 10, for 12, por exemplo, eu ligo o motor, o disjuntor cai. Tá? Puxa, deu uma variação aqui na rede, né? Vamos ligar de novo. Liga o disjuntor, parte o motor, cai o disjuntor. Tá? Por quê? Porque você não dimensionou bem o motor para essa classe aqui de disjuntor. Tá? Então, isso é algo importante de ressaltar, mas que vocês vão ver aí bastante no curso. Aqui eu estou passando uma noção mais básica, o que interessa para nós é aí a parte de instalações elétricas residenciais. Ok, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos e peço que deixem aí suas dúvidas no chat. Pode mandar foto do caderno, apenas passem a caneta, né? Para que não fique muito claro. Print de tela, podem mandar uma mensagem de voz, o que vocês acharem pertinente para tirar suas dúvidas. E assim que eu receber essas mensagens, visualizar lá, eu já vou esclarecendo aí um por um. Beleza? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.